três amigos estavam conversando. E sabe qual era o assunto que eles estavam conversando? Eles estavam falando, olha só, do que eles queriam que que as pessoas dissessem no velório deles. O primeiro que falou foi o médico. Ele falou assim: olha, eu quero que no meu velório falem que eu fui um bom pai, que muitos pacientes que eu ajudei estejam lá falando como que eu ajudei eles. Depois veio um professor. O professor falou: olha, eu quero que meus alunos estejam lá dizendo como que eu fui importante na vida deles. E o terceiro era um advogado. Sabe o que o advogado falou? Eu quero que alguém diga assim: olha lá, ele se mexeu. Ninguém quer morrer, né? Ninguém quer morrer. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. E é por isso que nós estamos aqui, né? Porque ele ressuscitou. E Jesus, depois que ressuscitou, ele foi para o céu. Mas aconteceram algumas coisas entre a ressurreição de Jesus e a sua subida ao céu. O que aconteceu? Vamos olhar na Bíblia, Lucas capítulo 24, do verso 36 em diante. Acompanhe aí comigo, Lucas capítulo 24, do verso 36 em diante. Diz assim: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Continuando, dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Veja, Jesus aparece aos discípulos. Eles estavam reunidos num local depois da ressurreição. Eles não sabiam ainda, pelo menos não tinham tanta convicção que Jesus já tinha ressuscitado. Estavam na expectativa. Mas por que eles estavam reunidos ali no local fechado? Um dos motivos é porque eles estavam com medo. Eles estavam com medo. Agora, por que eles estavam com medo? Porque eles colocaram as expectativas no lugar errado. Como assim? Os discípulos, como todo judeu, acreditavam que o Messias, no caso Jesus, iria estabelecer um reino aqui na terra, iria libertá-los do jugo romano e fazer deles uma nação poderosa como fora na época de Davi. E os discípulos, na sua maioria, seguiam a Jesus pensando assim e queriam ter um lugar nesse novo reino. Quando Jesus é preso e morto, essas expectativas todas são destruídas, elas acabam. E aí bate uma frustração nos discípulos, porque as expectativas deles acabaram. E aí eles ficam com medo e naquela casa ali sem saber o que fazer, desnorteados. O problema é que nós fazemos a mesma coisa. Nós colocamos expectativas num carro, numa casa, num emprego, num dinheiro, se a gente tiver. Então nós falamos assim: olha, quando eu tiver isso, quando eu fazer isso, e eu começo a colocar as expectativas nessas coisas. O problema é o seguinte: tem uma frase que diz assim, que nós colocamos a felicidade onde nós não podemos alcançar. Ou seja, a pessoa coloca a felicidade em algo que, na maioria das vezes, ela nunca vai alcançar. Ela diz assim: ah, quando eu ganhar tanto, quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer isso aqui em casa. E enquanto que ela cria essas expectativas e fica esperando a consumação delas, ela deixa de fazer algo que podia mudar a própria vida dela. Ela deixa de pegar ali a energia, esforço dela, aprender ali a pintar e ela mesma fazer alguma coisa na casa dela. No seu quintal, ela fica esperando alguma coisa. E aí, quando não conquista, a expectativa não é consumada, vem a frustração. Não consegui, não veio, e aí bate, a pessoa fica desnorteada,
não sabe o que fazer, se sente fracassada. Foi assim que aconteceu com os discípulos. E o que Jesus fez? Vamos ler agora Lucas, de novo, né, capítulo 24, só que agora do verso 44 ao 49. Diz assim, olha o que aconteceu. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus, primeiro, ele começa a explicar para os discípulos, olha, eu já tinha dito para vocês que eu não ia ser rei aqui na terra. Mas os discípulos não conseguiram entender, porque desde pequenininho foi colocado dentro da cabeça deles, né, que o Messias seria um rei na terra. Então, por mais que Jesus falasse diferente, a mente deles filtrava e adaptava tudo que ouviam de acordo com o que eles acreditavam. E agora Jesus explica, está vendo? Eu não disse, eu não falei, para que eles entendessem, a visão fosse acertada. Porque quantas vezes o problema está na nossa cabeça, né? Na nossa visão que está enxergando as coisas erradas. Não está em Deus, a gente culpa a Deus, por que Deus faz isso, não faz aquilo, mas está na nossa visão, na forma que nós enxergamos as coisas. E assim era com os discípulos, Deus teve que primeiro ajustar a mente deles. Agora, depois Jesus fala assim, vocês viram tudo isso, vocês foram testemunhas disso. Agora vocês vão receber o poder do alto. E esse poder veio lá no Pentecoste, quando eles foram usados por Deus para pregar o Evangelho. E aqui há uma coisa fenomenal. Jesus agora dá um sentido, um propósito para a vida deles. Aquele grupo ali com medo recebe um propósito. Olha, vocês vão ficar aqui, vocês vão ter uma missão, explicou tudo para eles. E agora eu vou dar uma outra perspectiva. E aqui tem uma lição para nós. A perspectiva que Jesus deu para eles não estava ligada a esse mundo. Porque nada aqui desse mundo pode nos dar uma perspectiva que nos traga um sentido para a nossa vida, um propósito maior. Porque tudo aqui é muito previsível, muito limitado, muito inconstante. Então Jesus colocou um propósito muito além desse mundo, que era a volta de Jesus e anunciar isso para as pessoas. E isso mudou o sentido, a cabeça dos discípulos, as expectativas deles mudaram. Então, qual foi o resultado dessa nova visão, desse propósito que Jesus colocou para eles? Vamos dar uma olhadinha? Agora nós vamos ler Lucas, o capítulo 24, a partir do verso 50. Diz assim, então os levou para Betânia e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Que coisa tremenda, né? Os discípulos viram Jesus subindo ao céu. Que cena! Eles tinham acabado de ver Jesus na cruz, passado o desapontamento, a frustração, e agora eles veem Jesus subindo ao céu. Que coisa tremenda, né? E Jesus agora dá um sentido para eles, um propósito. Olha, vão lá, vocês vão ser minhas testemunhas, vão receber o poder do alto. E muda tudo. E o texto diz que eles ficaram alegres, cheios de júbilo, felizes. Que coisa tremenda. Não mudou nada na vida deles, ao redor, aqui na terra, as expectativas. Não mudou nada, mudou aonde? O coração, o propósito, o sentido. Olha como é que as coisas mudaram, ficaram diferentes. Veja, queridos, é o que Deus quer fazer conosco. Eu e você temos visões equivocadas, expectativas em lugares errados.
E aí Deus vem até nós e dá um novo sentido. E veja, esse novo sentido não é apenas um batismo, para você que não foi batizado. Esse novo propósito é para todo mundo que está assistindo agora. Esse novo propósito não é apenas ir na igreja, porque nós achamos que cristianismo é isso, estar indo a uma igreja. Esse propósito é fazer a diferença na rua onde eu moro, na minha família, no meu bairro. Ajudar uma pessoa, um vizinho, alguém que está com a casa precisando de um cuidado. Ajudar mães solteiras aí da rua, juntar um grupo de pessoas, o seu pequeno grupo, a juntar essas pessoas para ajudá-las. Você junta aí um grupo, faz alguma coisa aí, faz o que Jesus fez pelas pessoas. Esse é um sentido, queridos, que vai fazer você parar de olhar para você, para a sua vida, olhar para a vida dos outros, as necessidades dela, o céu, a volta de Jesus. E isso vai encher seu coração de alegria, de júbilo. Que coisa tremenda. Você quer isso para a sua vida? Você quer tomar a decisão? Coloca aí, eu vou me envolver, eu vou fazer a diferença. Eu vou, assim como os discípulos, assumir um propósito diferente para a minha vida. Então eu quero orar para você que está dizendo eu vou. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Querido Deus, esse mundo não tem nada que tenha condições de dar sentido para a nossa vida. Porque são coisas passageiras, limitadas, inconstantes, incertas. A única certeza que temos é que Jesus vai voltar, porque Ele ressuscitou e foi para o céu. Assim, Pai, este teu filho que está aí, do outro lado do celular, do computador, da televisão, chorou hoje já, está triste. Ajude a entender que o Senhor tem um propósito muito maior para a vida deste teu filho. O Senhor tem uma expectativa muito além desse mundo. Para que ele levante agora para viver uma semana diferente, um ano diferente. Para que essa semana, restaurados em Cristo de fato, restaure o coração dele, reconstrua tudo de novo. O ajude, Pai. É o que eu clamo em nome de Jesus. Amém. Veja, queridos, infelizmente acabou, né? A semana passou, mas você agora tem toda uma vida pela frente. A escolha, o que você vai fazer com ela, depende de você.